Aqui não chegou nada. 4, 3, 2, 1, lá. Boa noite! Estamos começando o programa Cidade em Debate desta quarta-feira, transmitido pela TVMON HD, e hoje de volta, né, com vocês aqui na quarta-feira. É tradição, é rotina estar ancorando esse programa, mas na quarta passada eu tive um imprevisto e não pude me fazer presente, então o colega Valdair me substituiu aqui na TVMON, mas hoje estamos de volta e feliz que estaremos aí na companhia de vocês, né, nossos espectadores. Lembrando que esse programa ele é transmitido pelas Smart TVs Samsung e LG e você pode acompanhar também através das redes sociais da TVMON HD, tanto no YouTube como no Facebook. A reprise desse programa vai ao ar amanhã de manhã às 6h30 da manhã, e barbaridade, 6h30 da manhã para quem pode, né, porque não precisa acordar cedo, ficar dormindo, né? Então olha, acompanha o programa aqui ao vivo, participa, interage, que tu inclusive vai participar, né, vai concorrer ao nosso sorteio do dia, que é o combo do Mestre do Frango, que será sorteado ao final do programa e o vencedor vai poder retirar a premiação apenas durante a semana, tá, pessoal? O pedido do Mestre do Frango, porque final de semana eles têm bastante movimento. A nossa enquete do dia, que já rodou no Facebook antes, né? Prefeitura e Câmara de Vereadores estudam mudar a Feira do Livro de Montenegro para o mês de outubro. O objetivo é fugir da concorrência com a Feira da capital porto-alegrense. Na tua opinião, espectador, a alternativa A é uma iniciativa boa, a alternativa B é uma iniciativa desnecessária, ou a alternativa C, não tenho opinião formada sobre o assunto. Assinala nos comentários a opinião que representa aí o que tu acredita que realmente mudaria, né, se houvesse essa migração para o mês de outubro, que no decorrer do programa nós vamos ler os comentários. Antes de nós iniciarmos a pauta, nós vamos começar apresentando a bancada desta quarta-feira, começando, obviamente, pela minha querida Belkis Beck, que é servidora pública aposentada. Sim. Bem-vinda, né? Eu ia dizer bem-vinda de novo, mas eu que não vim na última quarta. Então, que bom estar aqui. Que bom, né? Que bom. Muito obrigada. Boa noite a todos da bancada. É um grande prazer. Boa noite a todos que nos assistem. Por gentileza, vamos comentar, vamos discutir, vamos discordar ou concordar. É muito bom participar. Muito bem. Clóvis Domingues, também muito conhecido em Montenegro como Cafundó, que é empresário. Seja bem-vindo, Clóvis. Boa noite, Lucas. Boa noite aos companheiros da mesa. Obrigado pelo convite. E boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir, vamos discutir, vamos nos cobrar os erros que cometemos aqui. Eu cometi um erro ontem, troquei uma palavra e ninguém comentou. Tem que comentar, tem que criticar, né? Tem que chamar a atenção. E aí a gente também se corrige. Eu me corrigi depois, mas não me corrigi no ar. Quando fui analisar, porque deu uma viajada. Então, as pessoas podem pegar e também chamar a atenção. E os colegas também. É bem importante porque o colega sabia que eu errei. E o humano também poderia ter pegado. Não. Mas como diz o dito popular, errar é humano e hoje em dia também da inteligência artificial. Né? Ela erra pra caramba. Entre estatal e privatizar. Falando da Corsan, eu usei o termo que ainda era estatal. E na realidade ela é hoje uma empresa privada, né? E só com o nome Corsan. Sim, a EGE é Corsan, mas continua com o nome Corsan. Priorizando o nome Corsan ante o nome AEGE. Então, realmente ela é hoje privatizada, né? Então, privatizada porque entregaram para ela, né? Muito bem. Rafael Faustino, que é servidor público municipal, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos amigos da bancada. Boa noite aos nossos, ouvintes, telespectadores, internautas, compartilhando e acompanhando aí os nossos debates, né? Estamos na iminência de esperar, não sei se dá para falar também, ou não. Se for breve, com certeza. Nós estamos na iminência do chamado tarifaço do Trump, que já começou a liberar a mão um pouco, principalmente de minerais, suco de laranja, né? Minério de ferro, minerais, petróleo e derivados, aviões. E aí, num estudo da FEComércio, indica que Montenegro é a segunda cidade mais impactada do Rio Grande do Sul com o tarifaço.
que hoje Montenegro, depois de Santa Cruz, do total de exportações, Montenegro é 6 pontos, quase 7% das exportações são para os Estados Unidos, notadamente frangos, né? Enfim, então, esperando que talvez quando chegar a época do corte ali, de começar o tarifaço, quem sabe mude, né? Porque o que vem da cabeça do Trump e bumbum de criança a gente não sabe. Fica né? a sugestão aqui para o editorial, tinha que estar essa pauta aqui hoje. É lamentável a gente não ter essa pauta. Muito bom. Mas, enfim, Mas né? não tem nada fora. Eu como âncora não posso sair da pauta, mas essa pauta deveria estar aqui. Cumprimentar também Eduardo Fagundes, que é professor e historiador, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, nossos colegas aqui debatedores. Acho que boa noite, nossos telespectadores. Seria uma pauta muito interessante. Né? Ainda mais que coincidia com o dia, né? O dia D. Coincidia com o dia, mas vamos lá para o debate. Acho que é importante as pessoas participarem, opinarem, curtirem e compartilharem. Presta a caneta aqui, eu vou fazer que nem o Trump, eu vou revogar essa pauta. É que é um papel de pão. Vou revogar essa pauta. O Adriano enlouquece. Brincadeiras à parte, pessoal, nós vamos começar falando então sobre a nossa enquete do dia, agora, claro, com a opinião dos analistas, né? A Prefeitura Municipal de Montenegro e a Câmara Municipal de Vereadores, elas estudam alterar, né, modificar o mês de realização da Feira do Livro, né, que passaria para o mês de outubro. A intenção dessa modificação é evitar que haja concorrência, né, com a feira da capital porto-alegrense, que é uma feira tradicional, que é procurada aí por inúmeras pessoas, inclusive fora da própria cidade. O objetivo, então, dessa troca, né, é modificar de novembro para o mês de outubro. Nós vamos começar, então, ouvindo a Belgisbeck, né, primeiro as damas, como diria, né, como é que tu analisa essa possibilidade, porque isso ainda não é fato, né, de alterar então de novembro, que foi quando ocorreu no ano passado, para outubro, a Feira do Livro de Montenegro. Eu acho bom. É bom ter duas feiras, uma num mês, outra no outro. E outra coisa, eu acho outubro mais agradável a temperatura do que novembro. Eu acho bom. Simples assim. Muito bem. Seguimos então com a opinião do Clóvis Domingues, né? A Feira do Livro de Montenegro deve acontecer no mês de outubro. Tua opinião sobre? É uma questão dos escritores, do pessoal envolvido com a literatura e tudo, que deve ter essa visão aí de trocar, para que deve ter algum prejuízo conflitando as datas, né? As duas feiras, a de Porto Alegre e a de Montenegro. Só pode ser isso, né? Porque no outro motivo não tem razão de ser, né? Porque se não é lançamento de livro que vai ser lançado aqui, aí de repente vai lançar lá também, né, algum escritor importante do Montenegro, ou deles lá que querem vir lançar aqui. Então é uma questão nesse sentido, né? Porque senão não havia razão, porque isso é uma data tão significativa e tão positiva já na data, né? E eu não consigo imaginar o porquê, ou é simplesmente aquela questão de fazer diferente ou mudar alguma coisa só por mudar. Entende? Só porque tem que mudar, porque nós somos diferentes, nós fazemos diferente, tantas coisas que já mudaram em Montenegro e foi desfeito por outros, né? Então pode ser que também deve ser esse caso. Não consigo imaginar a importância disso aí, mas se os pessoal literários acham que é importante, tudo bem. Também a opinião, então, do Clóvis Domingues, o Cafundó. A gente segue agora com Eduardo Fagundes. Eu acredito que, vou nessa linha, Pedro Adelson, também do Cafundó, que é o seguinte, eu acho que deve dar conflito para os feirantes virem, deve ser isso. Então, se for isso aí, acho que tranquilo, acho que quanto mais feirantes, mais bancas tiverem à disposição e trouxerem mais livros, está perfeito. A única coisa que eu acho que seria mais interessante era fazer essa feira na praça. Mas não era na praça? Central. Não, porque eles tinham transferido para o teatro. Para a biblioteca. Então aqui tem mais fluxo de pessoas, tem mais acesso. Então ficaria a dica. E Se até fosse fazer, seria mais questão do trânsito ali também. Me lembro que tem algumas situações, algumas pontuais, não vamos dizer que foram muitas, mas
reclamações em rede social em relação ao trânsito. Lá Na praça ou lá nos fundos da biblioteca. É que é o acesso. Eu acho que aqui tem mais fluxo de pessoas, já tem uma tradição, as pessoas já passam ali, daí olham um livro, já adquirem, levam com um parente. Não deu para colocar pirâmide lá e tudo, não. Só deu isso. Funilou então, a rua. Se fosse pensado nisso, não sei se já não pensaram, mas que voltasse pro local. Tudo bem. Eu me lembro disso, Mas teve algum motivo que levaram, que aconteceu deles irem pra Eu acho que foi para casar, opinião minha, achismo meu, mas coisa que eu devo ter lido na época e acredito que foi em relação à Biblioteca Pública Municipal, para poder criar esse elo. Né? A biblioteca ela é um espaço que proporciona e facilita e fomenta a questão da leitura, então nada mais justo que a Feira do Livro ocorrer de forma consoante ali. Mas aí realmente para os acessos é um... Eu havia esquecido disso, mas a praça, estou pensando na praça, a praça é maravilhosa para isso. Rafael Faustino, tua opinião? Lembrar aos nossos amigos que no Brasil o estado que mais feiras do livro possui, mais se fomenta esse tipo de atividade cultural é o Rio Grande do Sul, né? É a locomotiva das feiras do livro, de feiras de livro em todo o Brasil. Isso é um mérito, né? Começou lá com a Feira do Livro em Porto Alegre há, esqueci quanto tempo, mas mais de meia década, meio século, perdão. E eu concordo contigo, Eduardo, tanto com a Belks e com o Clóvis, além de que, claro, facilita sim para a vinda de mais pessoas, feirantes principalmente, e escritores, né? Porque a Feira do Livro de Porto Alegre, como ela tem uma grande promoção, grande quantidade de eventos, as pessoas, muitos daqui participam ativamente lá, e os feirantes que possam vir, livreiros na verdade, feirante não, perdão a palavra, os livreiros possam vir participar e reforçar quem somos nós para opinar e quem sabe convencer, né, as pessoas, as autoridades que estão organizando, quem está organizando, mas que seja na praça. Porque realmente assim ficou um espaço limitado ano passado, por mais que se tenta ter estrutura, por mais que se tente acomodar a todos, mas fica muito limitado. E a praça tem um charme, junto com a Feira do Livro, de espaço aprazível, que tenha sombra, que tenha pássaros, que tenha todo aquele ambiente, gente caminhando. Então é uma forma de valorizar a própria praça também, que ela tem uma área central muito boa para espetáculos, né? Quem sabe, vamos pensar que vai ser sim, né? Dar assim, encantamento à Feira do Livro na praça. Mas deixa eu fazer um recorte. Nós somos sempre pioneiros, o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro na questão da venda do livro, dos acessos, só que hoje não é mais isso. Hoje o Rio Grande do Sul já está bem atrás do Nordeste, na questão da quantidade de livros, então nós temos que retomar esse protagonismo e nada melhor que ter acessos aos livros e a gente retomar essa cultura da leitura, porque isso está se perdendo nas escolas, está se perdendo nas famílias. Isso é um problema de agora que pode piorar. Então temos que retomar isso. Muito bem. Opinião então da nossa mesa de jornalistas e óbvio que a gente pede a participação de você, espectador. Deixa a tua opinião. Né? A Feira do Livro de Montenegro deve acontecer no mês de outubro, né? Evitando aí então conflitar as agendas, né, e as datas com a Feira da capital porto-alegrense. Cumprimentar aqui as pessoas que estão participando do programa, né? O Márcio Kunz, da boa noite a todos. A Angelita Martins, boa noite, bom debate a todos. O Márcio Kunz deseja uma ótima quarta-feira e vota na enquete alternativa A, citando: tomara que a Feira do Livro seja na praça este ano. Muito bem, vamos falar agora então, seguindo na linha de Câmara de Vereadores, nós vamos falar sobre um manifesto do vereador Percival de Oliveira, do Partido Republicanos, que abordou a questão dos carros abandonados nas ruas, né? Que, de acordo com o vereador Percival de Oliveira, abre aspas, deixam a cidade um lixo, fecha aspas. Nós vamos assistir a matéria para ver como se pronunciou o vereador. Claro, com certeza. É extremamente importante a abordagem desse assunto, que se verifica na cidade, especialmente em alguns bairros, veículos que estão depositados na rua há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, causando transtornos para os
E muitos deles, inclusive, eu tenho recentemente aqui nessa casa para que a administração municipal verifique a procedência de um veículo que está depositado em via pública há muitos anos no bairro 5 de Maio, cheio de materiais dentro. Qual é a procedência desse veículo? É muito fácil localizar isso, saber quem é o dono, porque a placa está lá no lugar. É fácil. Então, eu acho que é um assunto que nós temos que nos debruçar sobre ele, né? Porque assim como tem veículos leves, tem também veículos pesados, ônibus. Estão aí tornando a nossa cidade um verdadeiro depósito de lixo. Muito bem, vocês puderam então acompanhar a matéria onde o vereador Percival de Oliveira, do Partido Republicano, se manifesta acerca dos carros abandonados em vias públicas nas ruas de Montenegro, que, de acordo com o vereador Percival de Oliveira, há mais de 30 anos. Clóvis Domingues. Se o Percival vê, e eu também vejo em alguns lugares, e se ele conseguir mobilizar o executivo, o governo do município a pegar e retirar esses carros, né, de onde estão, está prejudicando. Não sei se o código de postura funciona nesse caso, né, que diz que a legislação federal diz que pode ter o carro todo estacionado direitinho e ele pode ficar se não é proibido naquele local. Então, mas não pode ficar um ano, não pode ficar meio ano. Não sei, a legislação acho que é omissa nesse sentido. Mas se o código de postura de Montenegro tem força para pegar e fazer a mudança, claro que ninguém vai gostar que tenha lá 5, 6, 8 carros na tua quadra, ou 5, 6 carros na tua rua, estacionado definitivo lá, meses. Né? Isso é claro que causa um mal-estar no olhar, né, das outras pessoas que vão lá, quem vai visitar aquela família, vai ficar meio contrariado. Então, tem fundamento. Se o Percival conseguir, eu acho que ele vai conseguir, porque ele é da base do governo, né, então vai ser fácil, ele é do republicano. Então, vai ter todas as condições não vai ter mais carro, daqui o mês que vem já vão recolher tudo, tá na cara. Certo? Muito bem, a opinião então do Clóvis Domingues. A gente segue com o Eduardo Fagundes. Não, eu acho que tem que adicionar todo o código de postura, também ver a questão do... Acho que a Conatran, que vai analisar os carros, né? Tem essa questão das vias. Eu acho que se tiver esse problema, tem que recolher. Simples. Acho que não tem muito o que debater. Perfeito. Rafael Faustino. Abre aspas, eu esqueci de lembrar. Um abraço para a prof. Marina Garatec, não sei se ela acompanha nosso programa, mas sempre foi incentivadora da leitura, falando da pauta anterior. Mas voltando à questão dos carros, tá? 30 anos, um carro na rua. Meu Deus do céu. Isso é o quê? Um carro da época do quê? Mas sobrou uma Gol, coisa mas eu acho desse que carro? não tão... Isso aqui é dos 12 apóstolos, alguma coisa que ficou aí jogado em algum lugar? Mas, assim, tem a legislação, tem que cumprir, né? Agora, eu vou pegar um outro lado, que já vi comentários assim, sobre algumas ruas asfaltadas, tá? Tem um carro parado no meio da rua, em alguns lugares tem sido feito asfaltamento no entorno do carro e não no lugar onde estaria o carro. Ou seja, Tem isso? já aconteceu, eu já vi, ficou uma malha lá sem asfalto, a primeira camada de asfalto, aí depois tiraram o carro e aí ficou até a camada final. Mas então, assim, o que é um carro na rua? Isso em Montenegro? Em Montenegro, no Aeroclube, né? Aí a sorte que tiraram o carro porque ficou, pelo menos a primeira camada não foi feita. Não, deveria ser tirado o carro, mas foi feito no entorno. Aí a segunda camada, pelo menos, já que tiraram o carro. Mas se tivesse o carro lá ainda, como é que fica essa situação? Ia deixar o carro? Ou seja, quem é que compete retirar o carro na rua? Ou quem compete multar? Enfim. Agora, carros abandonados. É um perigo para dengue.
Já que nós estamos falando e às vezes tem carros que já estão depredados, é um risco para dengue. Poluição, que se tu tá com um tanque com óleo, combustível, enferruja, vai vazar, vai contaminar o lençol freático, enfim. Então não é só pelo aspecto da visibilidade, mas também tem esses aspectos que tem que ser pensados. Eu particularmente não sei, pode estar no Código de Posturas, mas se envolve uma questão de legislação de trânsito, aí envolve outra instância que Montenegro também está discutindo a questão da municipalização do trânsito, enfim. Se alguém pode nos esclarecer, ajuda também, né? Muito bem. Belkis Beck, tua opinião? Olha, esse assunto é interessante, assim, porque eu não tenho noção muito disso. Não vejo esses carros, mas de repente eu não ando no lugar certo, né? Podia, no lugar que tem o carro. 30 anos, olha, eu já devia ter visto esse carro, mas tudo bem, eu acho que se ele acha que deve tirar, eu acho que também deve tirar. Tem muitos inconvenientes nisso. Como vai ser feito isso? Eu não sei, mas eu concordo. Se ele colocou, se ele levantou, eu concordo. Tira os carros do jeito que der, não sei como é que vai ser. Muito bem, a opinião então da nossa mesa de analistas. A gente pede a participação de vocês, cumprimentando o Rubismar Domingues, que dá uma boa noite e um abraço a todos. A Cissa da Rosa também deseja uma boa noite e cita: vergonhoso a falta de fiscalização desses veículos. Leonir Ávila, que está aqui conosco, também dá boa noite a todos. Leonir Ávila, que eu encontrei dia desses no café do seu Hildo Ketterman. Grande abraço para o seu Leonir. O Márcio Kunz, aqui no bairro Ferroviário tem isso, eu falei no intervalo. Aqui no bairro Ferroviário tem carro que vai e vem enchente e continua lá. Verdade. Mais para baixo do bairro tem, olha, não é um nem dois, é um pouquinho Muda mais. de lugar pela enchente, mas fica lá. A Jasmine da Silva. Boa noite, bancada abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês e a toda a sua família. Mas esses vereadores têm que procurar o que fazer, que é o que mais tem para fazer na cidade, do que estar catando coisa para arrumar dor de cabeça. A Suzana Souza e o Léo Melo dão boa noite a todos. E o Leonir Ávila contribui. Tem que notificar os carros abandonados por um prazo e após levar para um depósito, eliminando poluição nas ruas e às vezes até de outras coisas. Sugestão, né? Para ti que tem um BO desses. Eu tenho um carro que já deu baixa, mas se tornou um estorvo, eu não sei como fazer, enfim. @tampinha.solidário. A gente manda é sério, isso não é brincadeira, a gente manda um caminhão com a garra, pega o carro, sucata e tu escolhe uma campanha. Eu quero doar para o tratamento de câncer da Jana, quero doar para o tratamento da amputação da perna do Carlos Alexandre. Escolhe uma causa que o projeto destina para ela. Ponto. Resolvido. Mas a gente precisa, obviamente, da baixa do veículo e da tua autorização por escrito. A gente não pode simplesmente mandar chegar lá uma garra, levar o carro embora. Depois, Aí o carro do vizinho. o coordenador do projeto é processado e tem que pagar o carro. Pior se o caminhão vai e erra o carro, né? Pode acontecer. Já Tem um carro na rua tal, o cara chega lá assim, tá, é esse aqui. Vou pegar aquele, da Belks. Muito baixo. Muito bem, então comentem sobre o assunto, a gente vai passar para a próxima pauta, mas é um assunto importante. Seguindo na linha política, o vereador Thales Ferreira afirma que profissionais do HM regional faltaram com respeito a um paciente. Ele, inclusive, o vereador Thales Ferreira, foi até a casa deste paciente, que é um agricultor, para verificar, né, o tamanho desse desrespeito, e nós vamos assistir isso na matéria. Eu fico indignado quando eu vejo uma situação dessa. É um desrespeito com o senhor, um desrespeito com o ser humano. Tá dessa forma que tá. É um absurdo. Eu tô aqui com uma situação absurda. Absurda, absurda, absurda. Eu vou repetir essa palavra várias vezes durante esse vídeo. Eu estou na localidade de Santos Reis, aqui na cidade de Montenegro, com o seu Lucimar, agricultor, e que tem 47 anos de idade, e que no dia 2 deste mês, há 20 e poucos dias, quase há um mês atrás, ele sofreu um acidente trabalhando, uma árvore caiu por cima da perna dele, a perna esquerda dele, e quebrou. É isso, né? Isso aí. Quebrou a perna. E ele foi encaminhado para o hospital.
Chegou no hospital, recebeu o atendimento, botaram uma tala e mandaram ele para casa. Desde lá, ele aguarda por uma cirurgia. Eu vou contar detalhes aqui para vocês. Ele está aguardando por uma cirurgia porque o hospital não fez a cirurgia que precisava fazer e disse para ele que ele precisava de um laudo para fazer um encaminhamento junto à Secretaria de Saúde do município, para fazer um encaminhamento para buscar essa cirurgia em outro hospital. Só que desde o dia 2, somente no dia de ontem, é isso, né? Tu me corrija se eu estiver errado, né? Somente no dia de ontem que ele conseguiu o laudo. Está quase um mês à espera do laudo do Hospital Montenegro e somente ontem foi liberado o laudo para ele. Ontem ele foi até a Secretaria de Saúde para fazer os procedimentos de encaminhamento. A secretária de Saúde do município se assustou com a situação e encaminhou ele novamente, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, para retornar para o Hospital Montenegro, para ele receber o atendimento lá, porque ele sente muita dor. Voltou para lá e o que fizeram lá ontem? Só trocaram a tala. E ontem só trocaram as ataduras para mim, que a tala estava outra e não quebrou, né? E tu disse que tá com muita dor no pé, que tu acha que teu pé tá quebrado e não fizeram raio-x nada ontem. Eu falei que eu tava com o pé também quebrado, é a guria que troca as faixas para nós, ela mesma se admirou, se apavorou lá. Que o outro dia que ela trocou, faz uns 15, 16 dias, não dava para notar direito. Aí ontem eu falei para ela, digo, eu tô com o meu pé quebrado aqui, tá muita dor, é horrível. E próximo do joelho também. E próximo do joelho. Próximo do joelho tá quebrado, é onde tu precisa de cirurgia. O joelho é nele mesmo que mostra ali no raio-x que tá quebrado ali, né? Uhum. E aí para baixo tá feio, pois daí o doutor veio que ia me fazer uma consulta e me dar um medicamento. Passou umas 4 vezes por mim, mas nem olhou e não me deu nada. E simplesmente fui mandado embora assim. Te mandaram embora novamente. Olha, isso é um desrespeito do Hospital Montenegro nesta situação aqui. Muito bem, podemos então acompanhar a matéria onde o vereador Thales Ferreira, e inclusive assim, há de se cumprimentar o vereador, né, pela cobrança, porque é lamentável nós termos que abordar um tema desta gravidade, desta magnitude, porque com certeza, com dimensionamentos obviamente diferentes de um caso para outro, mas com certeza não é caso isolado, né? A gente sabe que o HM regional está passando por sérias dificuldades e isso, infelizmente, a ponta mais fraca, né, da corda acaba sendo prejudicada, que é o paciente. E nós sabemos, eu até trouxe aqui, ó, que os artigos 6º da Constituição e 196, eles estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença. Não foi. Redução de tanto tempo para emitir um laudo. Entende? Como a Belkis falou aqui enquanto assistia a matéria. Isso aí para piorar a situação desse paciente, dessa pessoa que é um ser humano. Se fala tanto em empatia, é uma pessoa. Não é parente de ninguém, mas é uma pessoa que tem família que se preocupa com ele. Então é muito ruim a gente ter que abordar um assunto como esse, mas enfim, é necessário. E eu vou começar aqui com a opinião do Eduardo Fagundes. Vamos lá. A primeira questão, Lucas, é o seguinte: não é a primeira vez que nós estamos debatendo nessa mesa a questão de dificuldades, de problemas, de atrasos, de imperícia, negligências aqui no Hospital Montenegro. Primeira coisa. Segunda coisa, eu já estou achando que tem que abrir uma investigação e acho que a Câmara pode fiscalizar. O hospital também tem uma parte de recurso público e alguém vai ter que fiscalizar isso aí.
Porque, além de Ministério Público, todas as ações de proteção é um absurdo, realmente, o que aconteceu nesse caso. E também é um absurdo que a população de Montenegro está sofrendo de não ter um hospital funcionando apenas no vapor. São vários casos que estão acontecendo, então alguém vai ter que tomar algumas medidas e eu acho que a Câmara de Vereadores poderia ser a primeira já a montar uma comissão e fazer uma investigação do que está acontecendo ali. Porque não é a primeira vez, tomara que seja a última, só que daí quem sofre é a população que precisa. Uma cidade de 60, 70 mil habitantes sem um hospital, bom, daí alguém vai ter que tomar uma atitude, né? Então nós vamos ter que retornar esse debate, acho que nós temos que ter coragem, o município tem que ter coragem para isso também. Nós precisamos que o HM esteja forte. E para isso as medidas vão ter que ser tomadas e as pessoas vão ter que entrar em campo para resolver. Muito bem, a gente segue com a opinião do Rafael Faustino. Eu fico pensando assim, ó, sou leigo, né? Assim como talvez aqui nossa bancada também. Mas há uma fratura. O hospital não tem traumatologista ortopedista. Deveria ter sido encaminhado diretamente para outro hospital que tenha referência. Que seja referência, que tenha a chamada regulação, né? Eu recordo que há uns anos atrás o Hospital Montenegro era referência até em traumatologia. Exatamente. Foi referência. Foi referência. Mas isso lá pelos idos de 2014, 2015, nesse período. Não, mas recente. Então hoje não é mais referência, então, né? Além da investigação, complementar talvez, o Eduardo, que a Câmara faça, mas uma investigação isenta, não de palanque. Né? Aí é uma coisa interessante nós deixar claro também, porque assim, não adianta só procurar acusados, não encontrar soluções, ou não encontrar supostas, né, resoluções de alguns problemas, de alguns gargalos que está acontecendo na rede de saúde. Agora, se a culpa recai sobre o profissional que não emitiu o laudo, cabe uma denúncia ao conselho pela questão ética, pela postura não ética desse profissional. Foi um ortopedista, foi um médico que não deu laudo, quem deveria dar o laudo, porque certamente... Mas aí que está, Rafael, ainda assim recai sobre a instituição. Recai. Porque não é é o médico de plantão e ele muda, então vai passando outros médicos, então não tem como dizer assim, mas o Rafael Faustino emitiu o laudo. Mas tem um responsável técnico. Exatamente. Mas às vezes assim, ó, vamos supor da seguinte situação que está falando, o hospital, supondo, partindo de uma ideia, uma suposição, o hospital não está bem financeiramente. Então às vezes pode ter o profissional, pode ser que diga, eu não estou muito com vontade de atender ou isso aquilo. Tá, a instituição está fazendo o possível, mas quem trabalha para ele às vezes fica a dúvida na questão da postura ética. Mas então, aí entra como o Eduardo falou. Entra a investigação. Todo mundo tem um responsável. Tem a investigação, mas às vezes também tem os conselhos de classe que também tem que se inteirar disso. Não somente vir aqui para cobrar somente salários, mas também qual a postura profissional. Porque quando o hospital estava num momento bom, era ali que começou 100% SUS, tu ia em hospitais, como eu tive familiar doente que eu ia em Porto Alegre não é o Santa Casa, o Clínicas, os próprios médicos diziam, como é bom de trabalhar no Hospital Montenegro. As pessoas querem trabalhar no Hospital Montenegro, porque está com uma boa estrutura. É uma questão ética também na postura. Agora, assim, realmente, lamentável, porque aí nós falamos de um problema que talvez não precisava tomar esse contorno, né? E é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Exatamente. Infelizmente. Muito bem, a opinião então do Rafael Faustino. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre uma denúncia, entre aspas, né, do vereador Thales Ferreira, que no vídeo que nós mostramos, antes de iniciarmos a análise aqui, a ouvir as opiniões da mesa de análise, ele cita que o HM regional desrespeitou um paciente, né, e há uma negligência, né, a gente pode usar esse termo, na forma como foi conduzido o seu atendimento e o seu direcionamento para tratamento médico, né? A gente vai seguir agora com a opinião da Belkis Beck. Olha, me causa estranheza o seguinte, se esse cidadão chegou no hospital com uma fratura, ele foi atendido por um médico, porque mandaram colocar uma
Uma tala nele, meio que o pequeno gesso, não sei o quê. O médico sabia que ele precisaria de uma cirurgia. Já devia ter dado laudo. Se não tem no hospital condições de se fazer uma cirurgia no rapaz, já deveria... Ai, desculpe. Não, tudo bem, tudo bem. Não, né? Tá meio Fica tranquilo. Deveria ter feito um laudo encaminhando para assistência encaminhar para um hospital. Ou alguém da família levaria o laudo enquanto ele estava no hospital e a assistência providenciaria através do SAMU, né, ele para um outro hospital. Aí manda o cara para casa. Gente, é uma tristeza uma coisa dessa. Pensa, cada um pensa na sua perna, quebrada, entalada numa coisa lá, numa tala lá, aquilo pode necrosar. Aquilo dói para burro. Gente, não dá para fazer isso com as pessoas. Né? O Thales foi feliz realmente em procurar essa pessoa. Como é que ele catou essa pessoa? Alguém procurou ele, fez a denúncia. E agora eu quero saber o seguinte. A assistência já encaminhou esse rapaz. Agora a minha preocupação é com o que foi feito agora, visto que se perdeu quase um mês. Ele foi para o hospital de novo. Não, e que pena, né, Bel? Assim, nós chegarmos ao ponto de a família ou a pessoa ter que recorrer a um vereador para expor uma situação que, como disse o Eduardo, não deveria ter acontecido. Não, a gente não pode ficar assim, abandonado. A gente está abandonado. Todo mundo amanhã pode ter um piripaque precisar. Aí até se tu não tem um convênio, tu vai ter que ir para o hospital, não tem como te atender, mandar para um outro hospital. Aí depende de ter lugar ou não. Nesse ínterim, o que vai acontecer contigo? Um mês. Não, isso é uma coisa muito, gente. Sim, ó, é um caso de vida ou de morte que acontece. Exatamente. Todo dia. Aí, assim, enquanto espera tu morre, eles te enterram e depois vem a autorização. Tu se torna apenas um número, uma estatística, né, que não deveria acontecer. Clóvis Domingues, tua opinião? Doença não tem hora, saúde não tem preço. Pelo que eu entendi, esse cidadão foi atendido no hospital, onde o salário dos médicos estão 6, 7 meses atrasados. Os funcionários faz 6, 7 anos que não é feito dissídio da categoria, então eles não têm aumento, não tem nada, está todo mundo muito nervoso, muito complicado. Então nós temos que nos unir ao HM, porque se não nos unirmos ao HM, o pobre vai ficar muito pior para o pobre montenegro e para as pessoas como um todo, cidadão. Eu tenho ouvido, Lucas, muita gente dizendo que o hospital tem um bom atendimento. Está muito bom o atendimento dentro do hospital. A gente sabe que os profissionais, médicos e enfermeiros e pessoal da saúde, fazem um esforço sobre-humano para atender as pessoas com carinho. Eu tenho observado isso aí, inclusive com a gente, quando eles se dedicam, tem envolvimento. Mas quando chega na hora da cirurgia, aí o seu Thales tinha que resolver a questão da saúde municipal, que esse cidadão parece que foi encaminhado para Cardoso, não foi? Não sei, foi. Para onde foi a referência? Agora ele, pela situação, veio lá do mês, aí ele levou para a Secretaria da Saúde, pelo que a reportagem ele falou. Aí a Secretaria da Saúde, pela situação de um mês, encaminhou de novo, fizeram encaminhamento para o Hospital Montenegro de novo. Mas você não tem médico. Para fazer um novo laudo de novo. Mas aí o seu Thales tinha que pegar e fazer a ação de vereador e da base do governo e de governante que de pegar e fazer logo essa ponte para Canoas, para onde tem cirurgia, que aqui não tem mais o corpo clínico mais. Não tem traumatologia mais, então não tem como fazer o laudo. O laudo faz um outro médico da saúde municipal, poderia fazer se é tão grave, ou levar para Canoas, então dava solução. Estamos enrolando com o paciente. Sim, porque o Clóvis falando, eu lembrando, revivendo alguns momentos que passei junto com o hospital, com familiares e tudo mais, a gente sabe muito bem que uma situação que não seja tão grave, mas a situação dele foi grave, né? A situação, a necessidade de um exame, isso aqui, muitas vezes a rede de saúde, a Secretaria da Saúde, uma pessoa passa por um clínico geral, havendo necessidade de um especialista, se encaminha para
para regulação, para conseguir uma consulta ou talvez até um procedimento. Mas o médico também pode fazer isso. O médico pode fazer isso, né? Enfim, geralmente é a secretaria que faz, mas o médico, se for urgência, ele faz. Ele encaminha. Tá. A questão do HM, por ser urgente, o hospital referência daqui é Canoas? São Leopoldo. Não sei. A princípio, porque situações de coração é Canoas. Canoas é traumatologia também. Então se encaminha, se for um caso de urgência. Lugar, já teve situações que as pessoas saíram daqui de ambulância por causa de problema no coração para ir para Canoas, né? Então, onde é que está a falta de profissionais? Aquilo que tu falou muito bem. Se está havendo atraso de salário, os profissionais vão deixar de querer trabalhar. E entre eles comentam, não vale a pena trabalhar em Montenegro porque tu vai receber daqui a 5 meses, 7 meses. Então vai reduzindo-se o quadro. A minha preocupação numa investigação como essa, que ela não tenha somente o cunho político, mas que ela tenha um cunho propositivo. Que tipo de sugestões, ou que vão tentar surgir, ou que tipo de mobilização, que isso a gente vive ouvindo. Acho que os municípios têm que ajudar, o governo federal tem que ajudar, o governo estadual tem que ajudar, mas parece que não sai daquela redoma. Como nós vamos tentar resolver isso para que não aconteça de novo? Perfeito, vamos devolver para o Clóvis. Então, a gente sabe que a questão, por exemplo, de oncológica, tem que fazer uma cirurgia, não tem nada que seja tão urgente quanto isso, mas muitas vezes não demora meses. E às vezes aí não. Então a saúde é assim. Agora, eu acho estranho, porque aí me deixa a pensar, como tu pensasse também, a questão do vereador se envolver nessa questão, mas não se envolver pelos caminhos corretos. O caminho certo que ele tinha que fazer, que era o caminho da saúde municipal, onde ele tem interferência, ele tem força, tem familiar, que é médica e tudo, a mulher dele. Então, que fizesse essa ação junto aos médicos, se a coisa era tão urgente. E não ficar fazendo politicagem, politicando, conversando, levando, dando voz à pessoa que está sofrendo, mesmo, mas está sofrendo por causa que a própria saúde municipal não faz sua parte. Porque isso é compromisso da saúde municipal. É verdade. Quem tem que resolver é o vereador e o executivo de Montenegro. Tem que dar sustentação e dar resolução. Vocês não dão, não adianta pegar e estar fazendo politicazinha na TV, ou falando para nós aqui, porque nós queremos, nós, particularmente eu quero que o Hospital Montenegro vá para frente, que vença, que ande, e não que venha regredir e as pessoas venham se desviar do Hospital Montenegro. Pelo contrário, eu quero que vão ao Hospital Montenegro e que o Hospital Montenegro tenha procedimentos, eles lutem por isso, mas eles vão lá e só se abraçam na secretária e não trazem nada para Montenegro, nada, zero. Então, que vão e consigam uma traumatologia, procedimentos médicos, cirúrgicos, para valorizar o Hospital Montenegro, o UTI, tudo que tem, com 11 leitos, 10 leitos, com toda a infraestrutura. Ninguém tem a infraestrutura que nós temos em Montenegro. E aí não tem o serviço porque não quer, politicamente nem ele quer. Eles querem ficar falando fiado. A opinião, então, do Clóvis Domingues, né? Nós ouvimos a opinião da mesa de analistas, vamos acompanhar as opiniões de vocês, espectadores. Estamos falando sobre essa denúncia, né, que foi feita em vídeo junto com um paciente que sofreu aí um desrespeito, né, abre aspas, fala do vereador Thales Ferreira, no HM regional, só um minutinho, em virtude da qualidade do seu atendimento, né, que foi morosa, né, que não foi resolutiva e que lhe mandou para casa aí por aproximadamente um mês para que aí então conseguisse o laudo para transferência. Agora, antes eu vou te dar o teu destaque, mas antes de eu passar para o Clóvis, pessoal, vocês que estão assistindo, tá? Lutem pelos direitos de vocês quanto à saúde. Não deixem nem vocês, nenhum familiar de vocês na mão da boa vontade de um direito que vocês têm assegurado por lei. Aquele pensamento que muitas vezes diz, mas é de graça, eu não posso reclamar. Errado. Nós pagamos impostos, a nossa carga tributária no Brasil é altíssima. E nós pagamos, tudo isso sai do imposto que eu pago, o Clóvis paga, todo mundo nessa mesa e vocês que estão assistindo pagam. Então eu vou passar aqui para vocês, tá? Pode anotar depois, o programa fica gravado, mas Disque Saúde, que é no 136.
Lá vocês podem registrar qualquer reclamação relacionada a atendimento em qualquer instituição que tenha convênio com o Sistema Único de Saúde. Então, Disque Saúde 136. Outra dica, Secretaria do Estadual de Saúde, dá para fazer pelo site, tem um canal lá de ouvidoria, e o HM regional recebe, não é pouco, recebe muito recurso do Estado. Então, Secretaria do Estado de Saúde, dá para reclamar por lá. Outra opção, tá? Tem aqui, eu vou reclamar na ouvidoria do HM. Eu ia dizer que é chovendo molhado, mas faça. É bom ter o protocolo. E por último, também dá para utilizar o site Fala BR, que tu faz uma denúncia direto na Controladoria Geral da União. E ela permite que tu registre casos de mau atendimento, de negligência em atendimento relacionado à saúde. Então, assim, vamos para cima, busquem os direitos de vocês, porque se acontecer e depois isso se tornar um problema que levar a uma situação permanente, né, ou pior, como disse a Belkis depois, né, que pode vir ocasionar aí essas falhas de atendimento a uma situação de óbito, né, em alguns casos a gente sabe que isso pode vir a ocorrer, tu tem tudo registrado e tu fez o teu papel e tu não é apenas uma pessoa que reclamou em rede social, que não tem valor nenhum, tá? Mas eu fui no Facebook. Não existe. Entendeu? Para fins de registro de reclamação, isso não existe. Então, use os caminhos legais. Disque Saúde 136, site da Secretaria Estadual de Saúde e Fala BR, denúncia direta na Controladoria Geral da União. Claro. Na mesma linha, o Ministério Público também pode ser boa, o MP, muito bem. Entra na Justiça, rapidamente alguma coisa acontece. Agora, hoje não vai acontecer lá com o vereador, porque isso alegou, mas isso não é na Defensoria. De novo, então, Mas não é na Defensoria Pública, porque... Não, o Ministério Público. O Ministério Público. Defensoria Pública, às vezes, por um atendimento. Inclusive a Justiça, muitas vezes, a juíza delibera que tem que ser atendido aquele cidadão com emergência. Pode até ser levado até para a própria Unimed, que o município é obrigado a pagar. Também. Então, se é tão importante, é o caminho, ele sabe os caminhos, mas ele está indo para os caminhos errados. Então, é melhor ele dar visibilidade. Aí é ruim. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e retornamos em seguidinho. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói
a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmbi, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Debate desta quarta-feira. E antes de nós passarmos para a próxima pauta, vamos acompanhar as participações ilustres de vocês, nossos espectadores. Cumprimentando aqui a Rose e Barros, que deseja uma boa noite. O João Batista Francisco, boa noite a todos. Claudete Bax da Silva, esses carros parados nas ruas há muito tempo devem estar com o pagamento dos licenciamentos atrasados. Não haverá interesse dos proprietários em autorizar o recolhimento, dar baixa, etc. Fato. A Claudete comenta aqui com propriedade sobre a nossa segunda pauta, quando o vereador Percival de Oliveira diz que tem carros abandonados nas ruas de Montenegro há mais de 30 anos. Angelita Martins, sugestão de pauta. Alô, Adriano. Ó, pilotos de ciclomotores ou scooters sem capacetes, muitos na cidade estão andando sem capacete, e o pior, sem qualquer cuidado, inclusive com ultrapassagens perigosas. Não vejo ninguém falando disso. Nós vamos passar para o Adriano, que é quem monta as pautas de toda a semana, de todas as edições de Cidade em Debate, mas isso eu vou concordar contigo. Scooter elétrica, patinete elétrico, bicicleta elétrica não tem que estar no meio da rua. Não é veículo automotor. Entendeu? Andem como se fosse uma bicicleta, ponto. Vocês estão se colocando em risco e vocês estão colocando em risco as pessoas que estão conduzindo no trânsito. Então tenha isso em mente. E avisem, o meu filho eu dei uma, minha filha... Avise. É tua responsabilidade de pai e de mãe também. É que é uma brecha de legislação. Sim, deveria ter uma ciclovia, só que aí que tá, bicicleta não tem ciclovia para ciclofaixa para bicicleta. Não. Ela anda no acostamento. E não no meio da rua. É o mesmo para esse tipo de veículo. Algumas andando da calçada, aí é o perigo, né? Porque não tem barulho, não faz barulho, quando o vento pode ser atropelado. Muito bem, a Jana Souza dá boa noite a todos. O Márcio Kunz, se estão lá trabalhando, deveriam atender corretamente as pessoas. Dependendo da doença, até com plano de saúde é demorado. O Márcio comenta sobre a última pauta que nós falamos do caso de desrespeito trazido pelo vereador Thales Ferreira a um paciente no HM regional. A Rose Barros elogia a colocação do Clóvis Domingues. A Janete Lencina reforça que após o programa ela estará com o Montenegro em pauta. A Bruna Bosso dá boa noite a todos. O Gladir da Silva, o nosso HM regional está uma vergonha. Não estão nem aí para as pessoas. Boa noite também do Thiago Machado, da Júlia Catelli. Nery Faustino da Silva. Boa noite a todos da bancada, que Deus abençoe a cada um de vocês. A Jaque Miller, boa noite, cheguei um pouco atrasada, mas que bom que chegou, Jaque, tu é muito bem-vinda. Vilma Bolba, boa noite a cada um da bancada do programa Debates, abraços. E o Leonir Ávila comenta, colocando em risco todos, né, sobre essa pincelada que nós demos aí nos patinetes elétricos. Nada contra, é fácil, facilita a locomoção, é econômico, não queima combustível, então tem o viés ambientalmente correto, mas
tem que saber usar, não pode usar de qualquer jeito. Antes de nós passarmos à próxima pauta, Belks, tu queria fazer uma observação sobre o HM? Queria. Eu me sinto na obrigação de dizer isso, porque o HM sempre foi um hospital bom para o atendimento. Eu me lembro, eu já tive várias pessoas da minha família no hospital e sempre bem atendidas. O último episódio que eu passei no hospital foi meu marido teve uma isquemia. Nós chegamos correndo no hospital, chamei a SAMU veio correndo, levamos para o hospital correndo. Ele foi muito bem atendido. E eu vi assim, ó, o hospital estava lotado, as moças correndo que nem umas loucas, mas atendendo com simpatia. É uma lástima que se perca isso, porque o povo precisa disso. É na hora que tu mais precisa de amparo. É uma hora que tu está desesperado e alguém te olhar com um sorriso ou te fazer um gesto de empatia é muito bom. A gente não podia perder isso. Está se falando muito tempo nessa história de vamos nos unir, vamos não sei o quê, porque todos usam aqui. E a coisa também de fazer um inquérito administrativo, sei lá o quê. Está na hora de fazer. Por que não fazem logo? Falam, mas não acontece. Só falam. Toda hora falam. Um fala, outro fala. O legislativo, vários falam. Mas por que não chega nisso? E não fazem? E tentem resolver pelo menos. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Então, fazendo uma ressalva em relação à colocação da Belks, Câmara de Vereadores tem esse poder, né, de se mobilizar para instaurar um procedimento, e eu acho que, como o Eduardo Fagundes colocou na opinião dele, é o momento, já passou da hora, né, e a gente conta aí como sociedade, como comunidade de Montenegro, que essa atenção, né, dentro das medidas legais cabíveis seja tomada. Agora a gente vai continuar falando sobre política, continuar falando sobre ações da Câmara Municipal de Vereadores, porém, dessa vez, nós vamos falar sobre o requerimento número 100/2025, assinado por 5 vereadoras, que solicita a discussão de políticas públicas para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade e fortalecer a rede de apoio. Nós vamos começar agora com o Rafael Faustino. Eu estou anotando aqui, porque às vezes vai dando os insights, né? Que está anotando os insights. Bom, questão... Primeiro pegar a palavra vulnerabilidade. Ela é um termo que pode ser muito amplo. Vulnerabilidade econômica, ou seja, as mulheres não terem renda para se sustentar e sustentar o filho. Vulnerabilidade no acesso à saúde digna, mamografia, enfim, exames de prevenção de câncer, colo do útero, câncer de colo do útero, prevenção, vulnerabilidade na questão da violência doméstica, da falta de oportunidades no mercado de trabalho. Então, são várias as vulnerabilidades, né, que um público específico, que ele é dominante na nossa cidade, mais de 50% da população, não sei em quantidades exatas, são mulheres. E também vamos considerar que boa parte das mulheres é um público já mais vai envelhecendo, então já outras demandas vão surgindo, público mais idoso. Agora, nós temos um caminho de discussão, uma conferência municipal sobre elas, sobre as mulheres, e levantar e fazer essas discussões, né? Vamos fazer um documento, é importante, bacana, ótimo, concordo que as vereadoras, a bancada, acredito que do Rio Grande do Sul, fora outro município, é o segundo município que mais mulheres elegeu vereadoras, uma bancada meio a meio, mulheres e homens, que bom, muito bem, mas tentar, sugerindo de que haja essas discussões, essas proposições, também de grande valia, porque nós somos hoje, muitas mulheres são chefes de família, as dificuldades que ela tem, e Montenegro tem se destacado assim como o Estado, notadamente, nessa questão da violência contra a mulher, né? Feminicídios têm acontecido, outras violências que talvez não estão sendo registradas. Então, uma boa iniciativa da Câmara de Vereadores, né? Que merece toda a atenção, todo cuidado. Muito bem, a opinião então do Rafael Faustino. Antes de eu passar para a Belks, essa pauta vem a calhar porque ela surgiu logo após viralizou, né, as redes sociais sobre o
o fato, né, da agressão, aonde a namorada no elevador foi soqueada pelo namorado dela até então, não devem mais estar juntos, não estão provavelmente, com mais de 60 socos. E esse jaguar, ele me tenta colocar a culpa em claustrofobia e autismo. É muito ser jaguar. Né? É muito ser jaguar. Imagina, covardia pura, né? E vem muito a calhar com o que a gente está falando agora, Belks, né? Sobre esse requerimento assinado pelas 5 vereadoras que solicita a discussão dessas políticas públicas que já existem, né? Mas que podem ser reforçadas e fortalecidas com o objetivo de amparar e proteger mulheres em situação de vulnerabilidade e fortalecimento de rede de apoio. Tua opinião? Bom, eu vou... Esse caso que aconteceu, que eu ontem vi na TV, e foi uma coisa tão violenta, graças a Deus a televisão não mostrou aquilo, mostrou assim um início e parou, porque não é possível assistir aquilo. Tu me permite uma parte? O bom é que nós temos um advogado na mesa aqui, que é o Eduardo Fagundes, meu amigo, se comprometeu comigo em me auxiliar nas causas quando for necessário, porque eu tenho 2 filhas, e se futuramente qualquer cara pensar em encostar um dedo, eu vou precisar do teu serviço. Já aviso de antemão, né? Já deixo previamente concordado aqui. E depois o cara, depois de fazer daquele tamanho, aquele cara, tipo aquele que matou a moça aqui em Montenegro, bem o tipo, são os homens tão macho que enveredam por esse caminho. Isso não é ser macho, né, gente? Isso é ser um merda. Desculpa a palavra, está na televisão. Não, mas isso é um absurdo fazer isso. Depois vem com essa conversinha de por que um cara que se sente claustrofóbico dentro de um elevador vai bater na mulher? Ele tinha que ficar encolhidinho num canto chorando. Seria o certo. Aí, de repente, ele virou autista. Isso foi demais. Foi demais. E essas coisas têm acontecido todos os dias, um se sente no direito de ir lá e matar a mulher. Aí bota uma tornozeleira eletrônica, que eu não sei porque eles não controlam a tornozeleira eletrônica. O cara vai lá, mata a mulher, sai, volta e eles não encontram o cara. Eu acho que essas moças estão muito certas a fazer isso dentro da cidade. Se cada comunidade começasse a pensar sobre isso, seria muito bom. Levar isso a sério. Aquele rapaz que matou aquela moça aqui em Montenegro, que ele fisiculturista, sim, fisiculturista, né? Que agora está virado Debbie Michels. Agora ele está virado num saco assim de gordura desmanchada, que é bem feito. Aquele rapaz, ele ficou muito revoltado com o resultado do julgamento. Ele se sentiu, ele teve uma ação feminista em cima dele, que eram mulheres que estavam, ele pediu até, tu que é advogado, pede aquela coisa, como é que é? Habeas corpus? Não. Uma revisão, né? Ele pede revisão, pede... entra com recurso e não sei o que, não sei o que. Essas coisas estão ficando demais. E aquilo que tu falaste, se a minha filha... Quando a minha filha casou, eu disse que eu seria uma pessoa que eu não admitiria jamais uma atitude agressiva com o filho meu, porque... Com certeza, eu não ia esperar que a justiça agisse. E eu acho que todo pai tinha que tomar uma atitude séria, drástica. Mas sabe que eu sempre brinco com isso. Isso não é brincadeira, tô falando sério. Não, mas eu brinco com esse tipo de fala. Eu sou uma pessoa boa, me considero uma pessoa boa, mas não faça mal para as minhas filhas. Porque aí a coisa muda de figura. Eu acredito muito que o meu papel como pai é de proteger em amplo aspecto, incluindo depois que sair de casa. Então a gente fica preocupado quando tiver uma coisa dessas, porque aquela menina do elevador, ela teve um pai, uma mãe que viram aquele filho. Imagina uma coisa horrível. Imagina tu ver uma menina que tu... A tua filha. Desde bebezinha, que tu cuidou, né, que tu pegou no colo, que tu trocou fralda, que tu deu banho, que tu alimentou. Foi no colégio. Né? Passar por uma situação dessa. Não, aquilo foi uma violência sem pé nem cabeça, é uma coisa de monstro. Monstro se trata como monstro. Mas a justiça vai vir. Vai, tá preso. E eu não me refiro, Belks, à justiça da lei. Eu sei que tá falando. Isso aí, em 2 toques,
esse cara vai ser encontrado por aí, não tô incitando violência. Não, ninguém tá, mas vai acontecer. Isso é um fato, isso acontece. Alguém vai devolver para ele a atitude ele vai que ser ele preso, fez. né? Exatamente. Tua opinião, Clóvis? A discussão, parte da discussão é a rede de analisar e estudar e ver como é que pode avançar na proteção das mulheres em vulnerabilidade. Montenegro já tinha até uma casa de amparo, né, das mulheres, não sei se ainda tem. Era ali atrás do hospital, depois se mudou para o Buarque de Macedo. Mas tinha uma parceria na época do... Eu não lembro que governo foi com o Recreu. Não. Uma casa de passagem para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não tinha nada a ver com o Recreu. Quando foi quem inaugurou foi o Paulo Azeredo, ali no fundo do hospital, onde estava a delegada, o doutor, todo mundo lá. E foi separado um local lá, porque ali também tinha a guarda municipal, e tem que ficar reservado totalmente o local onde é que a pessoa vai ser acolhida, né? E ali foi então criado um lugar especial com quarto, com banheiros, etc., para acolher tanto a mulher como os filhos. A gente sabe também que tem outros mecanismos, que é o mecanismo da tornozeleira eletrônica, que o cidadão não pode se aproximar, mas aí de repente quando se vê o cara já matou, né? Então essas coisas é muito complicado. Agora, e também não dá para também manter uma mulher e o filho, ou a mulher e os filhos, quando tem filho pequeno, no local meio ano, um ano, tem que ser tomada uma atitude, né? Lá sei eu, mas também não vai mandar expulsar o cara da cidade, que também é impossível também, porque a lei não permite também. Então, mas existe um mecanismo, e a discussão já vem de muitos anos, porque o feminicídio já não é de agora, já vem de muito tempo que vem se acontecendo isso aí. E como vocês disseram aí da filha, também o filho também, um neto. Sim. Tudo isso nos comove. Por quê? Porque não é porque tu é homem e eu sou homem, tu vai me bater sem parar para me matar, tia. Exatamente. Entende? Isso não existe. Por coisinha, por briga de trânsito, os caras saem agora, saem atirando lá na porta do auto do outro cara. Mas que é isso, tia? Que mundo nós temos, tia? É claro que isso é coisa de jovem. E jovem faz coisas muitas vezes sem pensar. Mas hoje tem que começar a pensar, porque as mídias estão aí para mostrar que tu está errado e muito fortemente, né? Tem que ser punido e tem que ser criado, como dissesse, um mecanismo, e é a proposta, mecanismo de como agir para melhorar, porque continua as coisas acontecendo semanalmente, diariamente no Brasil, a agressão às mulheres e também homens, também criança, também jovem, também. Porque não é porque os dois têm 20 anos que os dois possam brigar. Tem um que tem 20 anos e não faz física, não luta boxe, e o outro é lutador, né? Então ele tem muito mais facilidade. Eu cansei de ver aqui no São João, saindo do colégio, eu ficava no café, estou falando depois de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu ia com os amigos, no final de ano, especialmente, outubro, novembro, final das aulas, né? Aí, no noturno, os caras saíam atrás de um guri, saíam 5, 6, 8 caras atrás de um guri, aí eu voava lá na rua, calma aí, aí eles pegavam e respeitavam, entende? Mas iam bater no guri, tia. E aí quando bate, eles estão batendo no professor esses dias. Sim. Então, o ponto que chegou essa cabeça dos caras, e teve cara que achou bonitinho, e vem dizer pra mim, tu vem batendo, mas tu acha legal isso aí, tia? Mas não dá nem para comentar dessa maneira que tu está comentando, porque isso aí é triste saber que estão batendo num professor, num educador, né? Uma gurizada desinformada, desajustada, né? Sem freio, sem educação em casa, o pai não participa, e aí vai agredir. Então, em síntese, eu acho que todo mundo sabe que não é bom que agridam ninguém, e não torcemos para que ninguém agrida mulher, criança, outro jovem. Evite. Eu cansei de ir em lugares, acho que todo mundo já passou por isso, quem não é de bagunça muito grande, mas andava num lugar que poderia ter bagunça. O cara sentia no ambiente que o ambiente não estava bom. Sentia, tinha uns caras olhando o que o cara fazia? Saía de fininho, vai embora. Grêmio Gaúcho, Carnaval, quando era eu já percebi assim, eu vou sair antes, senão depois sobra pra mim. Muitas vezes aconteceu em caso que
quebraram tudo depois, porque já estava para quebrar, mas aí poderia ter um motivo, podia ser o cara, então eu estava junto na hora. Então, vamos evitar, vamos cobrar dos nossos filhos, dos nossos netos, vamos pedir que não briguem, relevem algumas coisas, né? E também tenha o mínimo de cuidado para que não aconteça esse tipo de coisa, que pode chegar em casa muitas vezes machucado ou quebrado, ou até com traumas para o resto da vida, que teve aqui em Montenegro, jovens, de saída do Rio Grandense. Teve um outro caso também do Jason Calcin, que foi espancado em Montenegro em frente a, se eu não me engano, a empresa era Z Segurança. Isso aí, só no lugar da Bracinha, né? Saiu da Bracinha, Isso. Na GTEC, no pátio da GTEC. Isso, 2012. tá, perfeito. Por então, um grupo com barras de ferro, quatro rapazes, né, perseguiram ele, espancaram e levou ele a óbito. Ele, eu acho que foi se amparar ali e não fez e nós temos também outro caso, se tu me permitir, se tu já concluiu a tua eu vou passar para o Eduardo, porque nós estamos falando, para quem chegou agora, sobre um requerimento assinado por 5 vereadoras que visa melhorar a situação de mulheres em situação de vulnerabilidade e fortalecer as redes de apoio. Aí nós trouxemos, obviamente, aqui o exemplo dessa situação, desse covarde, desse jaguara que agrediu de forma brutal, né, a namorada com mais de 60 socos no elevador. Trouxemos outros exemplos locais e antes de eu passar para ti, eu vou trazer o exemplo do HM regional, que nós falamos nesse programa com pauta anterior, no caso de desrespeito, vídeo que foi, mostramos o vídeo do vereador Tales para vocês. Em fevereiro desse ano, houve um caso de estupro, né, de abuso sexual dentro do HM regional em uma ala psiquiátrica. Se não me falha a memória, é a ala psiquiátrica, tá? De uma menina que estava em depressão, porque passou por toda a questão de enchente, enfim, e durante um certo momento ela sofreu um abuso que gerou o abuso sexual e foi para a delegacia, inclusive noticiado pelos principais canais de mídia do estado, né? Novamente a gente traz aqui um caso neste ano que, né, vai em desencontro aí o que o hospital deveria oferecer, que é, né, trazer a pessoa para a instituição lhe oferecendo no mínimo segurança. Tua opinião, Eduardo? Minha opinião, ela parte, acho que é uma iniciativa interessante, fazer esse movimento na Câmara, mas a sociedade inteira vai ter que se grudar e se unir nessa questão do feminicídio. Não é possível que o Rio Grande do Sul é um dos estados que diminui, até hoje amanhã talvez, diminui a criminalidade em vários itens de segurança, mas cresce no feminicídio. Cresce na violência contra a mulher. Então, está na hora de retomarmos aquele protagonismo do respeito, protagonismo de não violência. Nem tudo se resolve com violência. O Cafundó já dizia daqui a pouco. E não é só jovens, daqui a pouco são pessoas também idosas que acham que tem que pegar uma arma e daqui a pouco um já cortou a frente e vai dar tiro, porque me senti. Não, olha só, gente, nós temos que ter tranquilidade. Estão se sentindo muito. A sociedade, nós não estamos em guerra, a sociedade não existe isso. Então nós temos que ter mais paciência, resiliência, ouvir as pessoas, e muito da nossa sociedade ela está muito ainda, parece uma politização de todo o debate que leva ao enfrentamento. Tem que se enfrentar e daqui a pouco vamos... Não, gente, olha só. Ou nós vamos construir uma sociedade com calma, respeito, educação, ou nós vamos para a barbárie. Né? E infelizmente no Rio Grande do Sul, nesse momento, nós estamos vivendo uma barbárie. O ente público estadual deveria ter tomado uma atitude mais forte nessa questão. A sociedade tem que se unir, as redes de apoio, sejam elas policiais, assistenciais, municípios, tem que fortalecer as campanhas. Antigamente tinha cartão vermelho, tinha uma que escrevia acho que é uma adesivo, alguma coisa na mão. Então tem caminhos. Eu acho que nós temos que fortalecer as redes e enfrentar a sociedade inteira do Rio Grande do Sul, e vamos começar por Montenegro, tem que fazer esse enfrentamento. Não é? Nenhum homem pode bater numa mulher, e muito menos, não é? Aqui esse caso aconteceu no Rio Grande do Norte, não é? 60 e poucos socos o cara é um atleta,
desfigurou, não sei se era esposa ou mulher. Não, então, namorada. É um absurdo, a namorada. Era namorada. É um absurdo o que aconteceu. Nós temos que condenar isso. Espero que a justiça leve à frente o processo. Ele já... É ciúme? Não é ciúme. Eu não sei, eu vi só a cena assim, já me chocou. Então, a sociedade tem que estar unida nesses casos. Não tem que deixar passar. Ele era meu amigo. Não. Errou, nós temos que ir em cima. Não tem, eu acho que tornozeleira é pouco. É pouco para esse tipo não, de atitude. Nesse caso não tem tornozeleira, esse caso é preso. Mas tem muitos casos de tornozeleira que abrandam. Eu acho que nós temos que condenar veementemente, a sociedade tem que estar unida nesse caso. Muito bem. Só uma pergunta, nós temos delegacia da mulher em Montenegro? Tem. Onde é? Falando em delegacia, eu fico muito triste com aquela delegacia abandonada ali na volta do morro. Aquilo ali foi feito com recursos da comunidade. Consegue. E aí agora, por causa de uma enchente que deu, que todo mundo limpou suas casas e foi morar nessas mesmas casas, a polícia não quis mais utilizar mais o prédio, que foi feito pela comunidade para ter o serviço aqui dentro da cidade. E tem outras partes da delegacia, da mulher, outras, né, que poderiam ser ocupadas ali, tia. Entende? É um local, um prazer, é legal, é pintar de novo, deixar bonito e vamos trabalhar. Exatamente. Eu não sei. Uma comunidade, tá dentro de gente. Limpa, repagina, pinta e vamos tocar. Até porque o mato tá tomando. Eu passei não, e a comunidade que fez aquilo ali para a polícia. E se não for utilizado, ele vai depreciar e aí depois vai ser um baita problema, né, ocupar esse espaço. O Márcio Kunz, da onde uma pessoa com autismo iria fazer isso? Né? Sobre a fala que a gente fez desse... E ele ainda coloca uma risada que tá dado o aviso já. Quer dizer, pior que tá dado mesmo, sabe? Eu digo assim, não confunda ser bom com ser bobo, ainda mais no que tange as minhas meninas. Tanto que eu educo elas, o Cafundá, da seguinte forma. Eu não levanto uma mão. Não acredito em educação, né, que corrige com violência. Então a gente conversa. Eu trato as duas como princesas, porque eu quero que elas comparem isso lá na frente. Quando eu crescer, as pessoas dizem, mas meu pai é carinhoso comigo, meu pai é querido comigo, meu pai não encosta em mim. Por que eu tô com esse jaguar? Entende? Eu espero muito que elas tenham essa régua alta, porque a gente sabe que a sociedade, né, é difícil. Sabemos o que nos espera lá na frente. Isso. A Rose Barros, tomara que essas iniciativas das vereadoras alcancem realmente as mulheres que precisam, que não se tornem como as outras iniciativas que são realizadas em dias, horários e locais elitizados. A Graciela Morelato, boa noite, Lucas e todos da bancada. Só queria dizer uma coisa, medida protetiva é apenas para saber quem realmente é o criminoso. Uma pena que isso aconteceu com essa mulher, tem uma filha e jamais aceitaria isso como comum. Talvez eu seria presa. A Gabriela Vargas, Nelly Vargas, Renato Guelen, Cláudia Maria Rossoni, Pedro Marcelo, dão boa noite. A Jasmine da Silva Pavanati elogia aqui o programa. E a gente relembra vocês, pessoal, sorteio final do programa do nosso patrocinador, combo do Mestre do Frango. Comente, opine, discuta, divirja, né? A gente tem que ter a participação de vocês da comunidade, que ao final do programa, através do comentário, a gente consegue incluir vocês no sorteio. Agora a gente vai falar sobre a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, que é a pauta correlata com a pauta anterior. Projeto da vereadora Riviane Biller. E a gente inicia com uma mulher agora, a opinião da Belkisbeck. 2 minutinhos no máximo por causa do tempo do programa. Eu acho muito legal, porque entrar no meio masculino e mostrar isso, porque a maioria dos homens, eu acredito, jamais faria. Entende? A maioria das pessoas é boa. Eu parto desse princípio. A maioria das pessoas é boa. Os homens são dignos. Tem esses horrores. E a pessoa tem umas certas transformações, eu não sei que gatilho que dá, que a pessoa fica doida de vez em quando, mas não a ponto de agredir a outra. Que as pessoas vivem juntas anos e anos, discutem, se desentendem, mas nunca chegam às vias de fato. Nunca. Né? Até a palavra pode ser desrespeitosa e tem que cuidar. E fazer isso, tanto com mulheres quanto com homens, é muito interessante. Bato palmas. Muito bem. Clóvis Domingues, tua opinião? Eu acho que parte de tudo da educação.
e a educação. E a educação que começa lá no colégio também. Os pais, quando estão em casa, e o colégio, quando vê uma agressãozinha, qualquer de uma criança, um gurizinho, uma guriazinha, ou recíproca, né? Porque as minhas mulheres também estão matando homens também, veneno, matando com faca aqui na industrial. Então não dá para pegar e também gerar. Mas a gente sabe que o maior agressor sempre é o homem. E muitas vezes com tolerância da mulher, porque apanhou uma vez, apanhou duas, apanhou três e ficou com o mesmo homem. E pode ser que ele se desfeche num momento de muita raiva, pode até matar a mulher. Então, se ela tiver um pouco de autoestima, né, ela vai pegar e vai sair fora daquela relação ou condicionar que aquilo nunca mais aconteça, nem parecido. E aí dando voz à realidade dos fatos, que ela está correndo risco de vida, de pegar e abandonar e entrar na justiça, pedir os seus bens, né? Vem pra cá meus bens, né? E manda o cara embora. Meu bem, meu bem. Tem gente que não tem bens. Meu bem e agora vira meus bens, né? E termina com a relação, porque é muito perigoso. É muito. Né? E na educação, na escola, é fundamental não deixar que aconteça. Se começar alguma coisa, o professor tem que agir, passar para a direção e chamar inclusive a polícia, muitas vezes, ou os pais. Né? Mas tem que ter uma atitude forte como o jovem maior. Tu falou da escola, dia desse estou eu esperando as meninas na São Paulo e começou 2 do 5º ano. E eu pensei, não, estão brincando, eu vi que não era brincadeira, eu só dei 2 gritos, xinguei eles, pararam. Mas claro, faz tem isso, todo mundo tem que se meter. As pessoas têm que fazer isso, os outros colegas, que a parte ter, não deixe de brigar, não deixe de brigar, não deixe porque vai criar raiva, vai criar animosidade. Mas eles gostam de ver Muito bem, deixa eu rodar aqui agora, vamos ouvir a opinião do Eduardo. Semana de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eduardo Fagundes. Não, eu sou um grande defensor, acredito nesses projetos. Não são novos, né? Tem projetos em todo o Rio Grande do Sul, em especial aqueles que tem homens em defesa, homens contra a violência das mulheres, que era aqueles dos cartões vermelhos antigos. Eu acho que nós temos que potencializar, a sociedade tem que discutir, tem que tornar público, as pessoas têm que vir a público, né? Esses casos que acontecem hoje, nós temos que, às vezes, debater e botar na mesa. Acho que a sociedade tem que pressionar os entes públicos, pressionar legislativos, endurecer legislações, aí sim combater com mais veemência essa violência para que a gente não seja o estado da referência em feminicídio no Brasil. Esse é um título absurdo. É vergonha. Rafael Faustino. Complementando o que os amigos falaram aqui, tem gente que pensa talvez, mas que bobagem, uma semana, patati e tal. Pessoal, eu penso assim, nós vemos a internet, é o campo minado de tudo que se fala, tudo que se pensa e as pessoas o que tem dentro de si botam na internet. E é um campo hoje que está incentivando cada vez mais a violência, a intolerância. Então, quando a vereadora propõe uma semana de reflexão, é importante que seja lembrado, que seja discutido, mas existe um setor muito importante que a gente só fala da educação. Só fala da educação, mas tem que falar de um setor importante que tem peso na sociedade, é as igrejas. Qual é o papel das igrejas nesse contexto? Não sei porque eu não vou. De mobilizar, de organizar, de sensibilizar os seus fiéis, seja católico, bandista, evangélico, qualquer nominação, qualquer culto. Qual é o papel que vocês estão fazendo também frente a esse quadro que se agrava? Né? Olhem para os seus fiéis, seus pares. Quantas mulheres procuram as igrejas, procurando uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de fortaleza? E esse é um ponto que tem que ser debatido também, tem que ser colocado. Porque nós estamos hoje numa sociedade que, infelizmente, está se aumentando a intolerância, como o Cláudio muito bem falou. Já pensou, Vinícius, se tu reclamou para esses meninos e eles revidam para ti, pega uma pedra e joga em cima de ti? Pode acontecer. Deixa só eu aproveitar, nós estamos no último minuto do programa, então para a gente não deixar nossos espectadores sem resultado do sorteio, o nosso patrocinador da quarta-feira é o Mestre do Frango, a área técnica já está providenciando o sorteio e todo mundo que comentou, interagiu, né, durante esse programa ao vivo participa.
Lembrando que o vencedor retira durante a semana a sua premiação, que é um combo do Mestre do Frango. E se o meu olho tá bom, é Gladir da Silva o vencedor. Pode concluir, Rafael. Eu concluí já, porque já é fim do programa. Muito bem. Obrigado. Pessoal, em nome de toda a TV Moon, eu agradeço a audiência de vocês, agradeço essa bancada qualificada da quarta-feira e me despeço aqui, lembrando que continuem assistindo, que em breve Janete Lá Ensina está com o programa Montenegro em Pauta. Boa noite. Boa noite. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar